Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Estamos aqui de volta para mais um estudo, nessa série de conhecendo as Escrituras, conhecendo a vontade de Deus para nós. É muito importante para todos os discípulos de Cristo entender a teologia bíblica, a estrutura bíblica do plano de Deus. Isso vai nos fazer fortes, em nossas decisões. Iremos saber distinguir quando os ventos heréticos, vento do modernismo, a gente deve discernir todas essas coisas com base na palavra, no meu credo, na minha confissão, naquilo que eu acredito. Bom, a gente aqui já falamos aqui de 2 séries, estamos começando uma nova série agora. A primeira série nós falamos de conhecer a Deus, falamos dos seus atributos. A gente passou um bom tempo aqui estudando cada característica, ou seja, nem todas as características, mas as principais características do nosso Criador, Depois a gente fez uma série conhecendo as obras de Deus. E aqui a gente refletimos aqui sobre a criação de Adão e também a formação da mulher. Nós paramos ali em que Deus criou o homem e a mulher para ser a sua imagem, para glorificar o seu Criador. A gente falou muito aqui sobre isso, Deus criou e fez tudo perfeito. O jardim em relação a Adão, em relação a Eva, eles refletiam a glória de Deus, eles foram feitos para isso, para refletir a glória de Deus. Todos os filhos de Adão e de Eva, nós nascemos para isso, para refletir a imagem de Deus, glorificar o nome do Criador, E nós paramos aqui nessa última série do último estudo. Muito bem, mas vamos começar uma nova série. Essa série ela vai mostrar que esse casamento, esse início da humanidade, esse casal, Adão e Eva, eles caem, eles resolvem desobedecer a Deus. E o nome dessa doutrina, é lido na teologia como a depravação total. Ou seja, a gente vai meditar hoje, nesse estudo, que esse homem que Deus criou, esse homem que Deus fez a sua própria imagem, essa mulher, eles caem. E aí vamos falar dessa queda da humanidade, a desobediência em relação ao plano que Deus tinha para eles viram as costas, a história vai mudar, A história que Deus tinha feito para ser uma história bela, o homem e a mulher para viver em paz, e eles irão desviar desse propósito de Deus. Essa doutrina é de suma importância, a depravação total, a queda da humanidade. É muito importante que a gente entenda sobre isso, porque a gente só vai entender de fato a salvação, o Salvador, Cristo, se a gente entender o que foi a queda. Porque se eu não entendo o porquê Jesus ele precisa me salvar, então a gente vai desmerecer o grau de necessidade de um Salvador. Então, como isso é importante, eu sempre exemplifico na igreja. Imaginemos que você está na praia e você está no raso, a água está batendo aqui na sua cintura. Aí imagine que alguém comece a gritar lá da beira da praia e comece a falar para vocês: tenha calma, eu vou salvar você, mas você não está em perigo, você está bem, ali com a água na cintura. E a pessoa chega ali, pega e arrasta para a beira da praia, e ali faz uns procedimentos. Aí você, peraí, mas você está ficando maluco? Eu não estou aqui precisando de um Salvador, porque eu estava bem ali.
E aí você vê que não havia importância alguma desse Salvador, desse salva-vidas, me tirar daquele mar, não é verdade? Agora, se você estivesse no fundo do mar, e aí você não parou, não tem mais força para nadar, e aí o mar está agora com toda a força lhe levando aí para a morte, e de repente chega uma pessoa e lhe tira daquela situação, aí você entende, esse aqui me salvou, porque você vivenciou, entendeu que não tinha mais forças para sair dali, e aí chegou alguém e salvou você. Bom, veja, é isso que nós vamos tentar passar para vocês nesse estudo. Se a gente não entender a gravidade da queda do homem, a gente não vai entender a importância do Salvador que é Cristo. Se a gente não ver que nós estamos no fundo do pecado, né, morrendo pelo pecado, e se eu não entender isso, para mim, então, o Salvador é apenas uma bela história que Deus fez aqui para a humanidade. Então, a gente vai dividir essa doutrina, depravação total, a queda da humanidade, em 2 estudos. Nesse agora, e no próximo estudo iremos concluir sobre a depravação total. Então veja, toda a religião e filosofia humana no mundo tem sustentado que o homem é basicamente bom e aperfeiçoável através dos seus próprios esforços. Então, existem muitas religiões e muitas filosofias, principalmente a filosofia grega, né? E que coloca que o homem, ele é bom. Na filosofia grega, o homem é bom, o seu espírito é bom. Então, esse tipo de filosofia religiosa também, ela diz que o homem, ele não tem, ele não é completamente ruim, ele tem coisas boas e ele pode desenvolver uma pureza. Essa é o que diz a filosofia, é isso que diz aí os pensamentos de várias religiões. Mas o cristianismo bíblico, a Bíblia, ela não apresenta o homem assim. Apenas através da revelação de Deus, como é encontrada na Bíblia, é que podemos entender a total depravação da humanidade, a depravação desse homem, que a Bíblia mostra que ele é totalmente incapaz de salvar a si próprio ou fazer qualquer obra boa com respeito à sua salvação. A Bíblia vai mostrar a figura desse homem diferente da pintura filosófica que até agora é apresentada nas religiões do passado e nas religiões atuais. A Bíblia não vai mostrar o homem assim. A Bíblia, ela claramente nos diz que o homem não tem nada a contribuir para a sua salvação. A Bíblia diz que a salvação é uma dádiva de Deus. Essa doutrina aqui, irmãos, a depravação total, ela é determinante para as outras doutrinas seguintes. Porque se a gente não parar para estudar isso, a gente não vai compreender absolutamente nada do plano de Deus. Veja, pecadores não salvam a si próprios de nenhuma forma, meus irmãos, nem dividem a glória da salvação com Deus. Então, essa concepção que eu faço o meu papel e Deus faz o dele, isso é antibíblico. A Bíblia, pelo contrário, vai mostrar o raio-x desse homem e dessa mulher, da humanidade, vai mostrar de forma negativa, que não há condições para que esse homem e para essa mulher, ela desenvolva pureza aos olhos de Deus. Veja, Paulo lembra aos crentes de Éfeso do estado que se encontrava antes de serem feitos vivos em Cristo pela sua graça. Paulo diz assim, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Efésios 2:1. Então, Paulo, ele mostra para aqueles irmãos, aqueles discípulos de Cristo, que antes deles encontrar com Cristo, estavam mortos.
Isso aqui é um exemplo vivo que o homem em si, ele não tem a capacidade de desenvolver algum tipo de obra que venha barganhar com Deus, que venha dizer, Deus, eu fiz isso e tu me dá isso. Paulo está dizendo, o homem está morto. E morto não responde. Então, essa nossa condição de morte espiritual, irmãos, é o que herdamos dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva. Então, Deus os criou, Adão e Eva, de forma reta, não é? Eles eram retos e bons, com um relacionamento correto com Ele. No jardim do Éden, Deus plantou, assim diz o relato bíblico, que lá em Gênesis, que Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ordenou ao homem as seguintes palavras: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, verso 16 e verso 17. Deus tinha dito, não coma. Então veja, Adão e a Eva, eles tinham as condições de falar, eu não quero. Porque Adão e Eva foram feitos perfeitos, e eles tinham a decisão de fazer tanto o bem quanto o mal. Eles tinham livre-arbítrio para escolher obedecer a Deus ou desobedecer. Então veja, depois deles serem enganados, o relato bíblico diz que primeiro a mulher foi enganada pela serpente, e depois Adão também. Então depois deles serem enganados por Satanás e comerem do fruto proibido, a Bíblia diz que eles caíram do seu caminho com Deus em morte espiritual e consequentemente morte física. Então a Bíblia diz que aquele que pecar morrerá. Então, naquele momento que o nosso representante, Adão, ele é o representante da raça humana, e a Eva também, quando eles pecaram, naquele momento o homem, a humanidade, ela em vez de viver eternamente com Deus, em paz com Deus, ela cai. E essa consequência foi morte. A morte espiritual, né, que significa que eles não têm mais o acesso a Deus, eles desobedeceram e Deus os expulsou daquele local. E também veio a morte física, e como todos nós sabemos, todos nós morreremos, consequência do pecado. Então, a sua queda em pecado significou que toda a sua posteridade iria herdar uma natureza pecaminosa. Veja, esse pecado de Adão, ele penalizou toda a humanidade. Veja que Paulo explica aos Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja como é clara a Bíblia, que como esse pecado de Adão nos representa também, como a Bíblia diz, que por causa desse pecado de Adão, o pecado entra na história da humanidade. E a Bíblia não fala assim, aqueles que nasceram depois de Adão, eles nascem puros e podem também decidir se quer seguir ou não. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos pecaram por causa desse pecado. Aí você pode falar assim, mas é muito injusto isso, porque foi Adão, pastor, não foi eu que pequei, foi Adão. Mas aí eu faço uma pergunta a você, hoje você não peca? Porque se você diz que foi a culpa de Adão, o que eu tenho a ver com a culpa de Adão? Aí a pergunta é simples, você, nesse momento que você está, você não peca? Se você não pecar, então você tem como questionar. Olha, eu sou um cara santo, eu não peco por pensamento, por obras, eu não peco por palavras, então eu posso discutir aqui que eu não tenho nada a ver com Adão. Mas se você peca por pensamento, por obras e por palavras, então você está no mesmo jogo de Adão.
A Bíblia diz que todo mundo nasce em pecado. Então veja, pode-se comparar o pecado de Adão para a raça humana como alguém colocando veneno em um recipiente de água pura. Daquele momento em diante, toda aquela porção de água se tornou venenosa. Por mais que tenha uma abundância de água, um tiquinho de veneno que é colocado no recipiente, toda a água está impura. Assim aconteceu também com Adão. Todos os seres humanos, todos, nascem em pecado. É claro que pode ter alguém que tenha características e bondades, mas a Bíblia diz que esse veneno do pecado contaminou totalmente a natureza desse homem. Assim também, esse ato que a água está impura, né, por causa de um tiquinho de veneno, o ato singular do pecado de Adão poluiu a corrente sanguínea da raça humana como um pecado desde o momento da concepção. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e todos nascem em pecado. Essa verdade fica evidente através das Escrituras. Veja, olha só, meus irmãos, é somente a gente olhar para as Escrituras. O rei Davi, ele confessou a Deus, após ser confrontado pelo seu adultério. Olha o que Davi diz no Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. É claro aqui, ele está dizendo. Davi não está dizendo, eu nasci puro e eu comecei a pecar. Ele diz, eu já nasci em pecado. E ele diz mais, quando minha mãe me concebeu, eu já nasci em pecado. Eu sempre falo na classe de discipulado, irmãos, ninguém aqui vai no pé de manga e encontra maracujá. Ninguém vai no pé de maracujá e encontra lá um fruto abacaxi. Se eu nasci, os meus pais, por mais amáveis que sejam, por mais características morais que eles tenham, são dois pecadores. Por quê? Porque nasceu também de pecadores, e eu sou um pecador também. Então, todos nascemos em pecado. Agora, veja que Davi também expressa lá no Salmo 58, verso 3, olha que Davi diz, desviam-se os ímpios, desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Então, Davi, ele tinha isso na mente, era nítido na mente dele. Ele diz que ele nasceu em iniquidade, ele também diz que o ímpio, ou seja, ele está olhando agora para aqueles que não têm o Senhor como Deus, ele também diz, os ímpios também nascem em iniquidade, já nascem com mentiras. E Paulo, lá no Novo Testamento, no capítulo 2, verso 3, Paulo ele vai mostrar qual é o retrato dessa humanidade antes de se encontrar com Deus. Ele diz, e éramos, por natureza, a natureza pecaminosa, filhos da ira, como também os demais. Então, o que é que Paulo está dizendo? Olha, gente, antes de a gente encontrar com Cristo, quando Cristo restaurou as nossas vidas, quando Cristo nos recebeu o nosso arrependimento, nós éramos filhos da ira, por causa da natureza humana, a natureza de Adão que nós nascemos com ela. Em outras palavras, a nossa condição espiritual, irmãos, não decorre do que fizemos, mas decorre do que somos naturalmente desde o nascimento. Veja, o problema não está naquilo que eu estou fazendo. Ah, porque eu menti, Deus está irado. Ah, porque eu machuquei alguma pessoa, eu falei mal de uma pessoa, eu tive inveja de uma pessoa, porque eu fiz isso, eu sou um pecador. Não, é ao contrário, você faz isso porque tem uma natureza pecaminosa, e essa natureza pecaminosa que incomoda a Deus, porque um cidadão, ele pode dizer o seguinte, eu não minto, eu não roubo, aí eu vou para as características normais, eu não fumo, eu não bebo, eu respeito a lei, eu faço aquilo, tal. Então veja que essa pessoa, ela está mostrando as obras, eu não faço isso, não faço aquilo, tal. Então eu mereço o céu. Mas a questão da Bíblia aponta não são as coisas que se faz, e sim a natureza que é.
Ou seja, mesmo que você não faça, mesmo que você não roube, mesmo que você não tenha inveja, a natureza é pecadora. E o problema está na natureza. A salvação de Cristo vai trabalhar na natureza. O Espírito Santo vai trabalhar na natureza do homem, quando esse homem se arrepende. É na natureza que está o problema. Eu sempre digo também, no discipulado, que eu digo assim: imagine que seu esposo está viajando há muito tempo e ele marcou o dia da volta. Então, a volta e o horário da volta. Então, essa mulher se prepara porque está chegando o seu amado, e quando o seu amado chega no portão, e ele vê, e ela parte para dar um abraço, de saudade por ele, e quando vai dar um abraço, uma barata, eu vou citar a barata porque a barata é universal, inimiga aí, número 1 da mulherada, pode até ser também dos homens. Mas aí a barata vai na testa desse marido dela. Eu pergunto, ela vai abraçar ele ou não? Claro que não. Mesmo que essa mulher venha amar o seu marido, morrendo de saudade, mas enquanto aquela barata estiver ali, ela não abraça. Assim também é Deus. Mesmo que você tenha características de bondade, cumpre a lei, você tem a sua vida ali que você acha que não magoa as pessoas e vive naquela retidão, a Bíblia diz que a natureza do homem é o pecado que incomoda a Deus. Isso significa que a única maneira de escaparmos da condição de morte espiritual em que nos encontramos é que Deus se curve em misericórdia e radicalmente nos transforme através do novo nascimento, porque o problema está na natureza. Veja, tendo nascido nascido uma natureza pecaminosa, nós continuamente possuímos uma tendência a ter pensamentos maus, falar palavras mais e ter atitudes mais. Não é que ninguém faça boas obras, todos nós fazemos obras relativamente boas. Até mesmo o pior criminoso, se eu for trazer um exemplo, até mesmo o pior criminoso que possamos imaginar, ele poderá fazer algumas obras relativamente boas. Ele pode amar a sua esposa, dar doces para as crianças. Então veja, qualquer boa obra que fazemos é, na realidade, obra pecaminosa perante Deus, a menos que nós a façamos com a correta motivação de darmos glória a Deus e não ao nosso próprio orgulho. Então, todas as nossas obras boas que a gente pratica, na verdade, é aquilo que Deus deu. Tudo que é de bom, João Calvino já dizia isso, que tudo que a gente tem de bom na gente é dele. A imagem dele, a bondade, a justiça, tudo isso que ele nos deu. Mas essa natureza caiu, então a bondade que nós temos não é 100% bondade. A gente tem ira das pessoas, a gente às vezes queremos ser justo demais para que as pessoas olhem a nossa justiça. Então veja como a Bíblia apresenta esse tipo de justiça que nós temos. Em Isaías capítulo 64, verso 6, Isaías diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, olhe para essa expressão, que como é que Deus olha para a nossa justiça. Talvez a gente se vanglorie, eu faço aquilo, eu sou isso, aquilo, mas ele diz que a nossa justiça, ao olhar dele, a nossa justiça é como trapo de imundície. Deus está dizendo que nossas boas obras são como trapos sujos. Isso é em comparação. Ele não está dizendo assim, eu acho muito ruim a bondade que você faz. Não é isso, ele está comparando. Isso que você pratica de bom e queira se orgulhar por causa disso, Deus disse para mim, diante de mim, que eu sou santo, isso é um trapo de imundícia. Então veja, toda depravação não quer dizer que nós não somos tão perversos quanto possível. Não quer dizer isso. Jesus, ele reconheceu que mesmo os perversos podem fazer o bem, quando ele disse lá em Lucas capítulo 6, verso 33, ele diz: se fizerdes o bem
aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Então, veja que ele cita, comparando, ele falando para os discípulos, que os discípulos deviam praticar o bem, e muito além do bem, ele compara. Se você praticar o bem somente para as pessoas que vocês gostam, os pecadores também fazem isso. Então, aqui dá para ver que o ser humano tem bondade também. Agora, é através da graça comum de Deus que ele restringe a maldade em todos e possibilita que eles possam fazer o bem relativo. Então, o ser humano pratica a bondade por causa da graça de Deus. Quando criou o homem, a imagem e semelhança, esse homem tem essa característica. Então, isso que eu tenho de bom em mim, pertence a ele, não é? Mas o homem caiu, e a gente usa essas características para fazer o mal. Veja, mas mesmo assim, irmãos, o incrédulo, ele reconhece que o homem é um pecador. Veja, um velho provérbio chinês afirma o seguinte: existem dois homens bons, um está morto e o outro ainda não nasceu. Veja que até o incrédulo reconhece que não existe o homem completamente bom, ou não existe o homem bom aos olhos de Deus. Paulo ele relembra os cristãos de Efésios, lá em Éfeso, aos cristãos que moravam em Éfeso, e ele vai dizer o seguinte, Paulo mostrando quem ele era e quem eles eram antes de encontrar a Cristo. Diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja, aqui Paulo está dizendo o seguinte: vocês, outrora, antes de encontrar com Cristo, vocês seguiam o pecado e o curso deste mundo, segundo o príncipe deste mundo, e aqui ele está se referindo a Satanás. Então, além do homem cair em pecado em sua natureza, temos o domínio satânico que leva esse homem a desejar pecar. Ou seja, o diabo, como fez com Adão e Eva, sabe que há o desejo muito forte, se chama concupiscência, do homem a praticar o mal, a desobedecer a Deus. Então, ele domina esse homem, colocando esse homem ser escravo de coisas, idolatrar outras coisas. Então, Paulo está dizendo aqui que eles estavam vivendo nas garras de Satanás, no controle de suas vidas. Isso é fato, porque Jesus disse aos judeus, que eram contrários, esses judeus eram contrários a ele. Olha que o Senhor falou em João 8,34. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, veja como Jesus fala sobre essa posição da natureza do homem. Ou seja, aqueles que cometem pecado, se alguém não cometer pecado, tudo bem, está livre, é impossível. Mas aquele que comete pecado é escravo do pecado. E ele continua a dizer, no capítulo 8, verso 44, o Senhor Jesus diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Então, veja, o discurso de Jesus é muito forte, e às vezes eu vejo hoje as pessoas querendo melhorar o discurso de Jesus para chegar nos ouvidos de uma forma mais suave. Não, ele batia. Olha, o homem nasceu em pecado, então ele é escravo do pecado, e tem mais. Ele disse para aqueles fariseus: vocês são filhos do diabo, porque vocês querem satisfazer o desejo de vocês. Aqueles escravizados pelo pecado, a ideia bíblica, os escravizados pelo pecado, eles estão sob o controle de Satanás. Isso aqui tem pessoas que é um bom cidadão, na cidade que está, talvez alguém que pratica alguma bondade, mas se não se arrepender diante da palavra de Deus, ele continua sendo escravo de Satanás, do seu orgulho intelectual, do seu orgulho da sua bondade. Essa é a condição de cada um de nós, antes de reconhecermos Cristo como Senhor pela fé.
Veja, João diz, na sua carta, 1 João, capítulo 5, verso 19, ele diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, diante desse verso aqui, está se mostrando que, e quando João escreve essa carta, ele está dizendo que, além de a gente ter a natureza pecaminosa, e o mundo que nós estamos vivendo, a Bíblia diz, jaz no maligno. O maligno toma conta, seduz a humanidade. Não é que Satanás coloca a maldade no homem, o homem já nasce mal por causa do pecado. Mas aí o diabo vai utilizar, escravizar esse homem por causa da maldade que está dentro dele. Veja, desde pequeno eu já ouvia isso, né? Que quando eu era pequeno, minha mãe sempre dizia que para eu não receber, se o homem quisesse me dar um pirulito, que eu saísse daquele ambiente. Claro que ela estava preocupada com o desaparecimento de crianças, e é assim que crianças são enganadas, né? Por quê? Porque o bandido sabe que criança adora pirulitos, bombons. Então ele vai ganhar essa criança pelo desejo que tem nela. É mais ou menos assim o domínio de Satanás em relação à raça humana. O homem já é pecador, o homem já, na sua natureza, já nasce em pecado, e Satanás vai usar aquilo que o homem deseja, que é tudo aquilo que é para desobedecer ao Senhor Deus. Irmão, diante do que falamos até aqui, a humanidade, ela está com um grande problema. Veja que nós falamos que a humanidade, em sua representação, Adão e a Eva pecaram, e a Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado. Então vemos um grande problema. E qual é o problema? Veja, nosso pecado não é algo com que Deus pega leve. Nosso pecado, assim, Deus não olha para o nosso pecado, é pecadinho. Não, aqui é pecadão, então estou muito irado porque é um pecadão. Mas esse pecadinho, não, para Deus, pecado é errar. Para Deus, pecar é desviar da sua vontade para que aquilo que Deus fez para que a gente seja. Todo tipo de pecado. É igual a pedra. Pedra pequena, pedra grande, jogou no rio, afunda. Aos olhos de Deus, pecado é pecado. Então veja, nosso Deus é um Deus santo, que não pode simplesmente olhar sobre o pecado ou tê-lo em sua presença. A gente já estudou isso aqui, que Deus é santo, e Ele não pode tolerar pecado. O profeta Abacuque capítulo 1, verso 13, ele diz: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente. Então, Abacuque, ele levanta essa característica de Deus: tu é puro de olhos, Senhor, que não pode ver o mal. E aqui você já encontra Deus. Se Deus olhar para mim e para você, claro que Ele vai ver os meus pecadinhos. Temos um grande problema. Veja, sendo um Deus de justiça, o pecado deve ser punido. Então Deus não pode me abraçar, Deus não pode lhe abraçar, porque a justiça dele vai requerer que esse pecadinho que você tem, que eu tenha, seja punido. Então Paulo explica aqui para os cristãos lá de Éfeso, ele diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Então Paulo disse que antes deles encontrar com Cristo Salvador, eles andavam nas inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então o homem em si não consegue estar livre da sua própria natureza. E aí temos um problema, porque Deus é santo, Ele não tolera os nossos pecados. Como é que vamos ter a misericórdia de Deus se o homem nasceu em pecado? Veja, irmãos, a ira de Deus é contra nós, até mesmo pela nossa natureza pecaminosa, pois tudo deve ser feito para a sua glória somente. O nosso problema está na natureza.
e não nas coisas que fazemos. As coisas que fazemos é consequência da natureza. E assim, queridos, eu concluo essa primeira parte do estudo da depravação total, da queda do ser humano, pensando aqui duas coisas. Primeira, nós não podemos ser salvos pelas nossas obras. A Bíblia apresenta isso. Nós estamos no fundo do mar, no mar do pecado, sem forças para nadar, estamos nos afundando, não temos nenhuma perspectiva para que nós possamos ser salvos. É isso, é o quadro que a Bíblia apresenta. Nenhuma obra sua pode ser feita, senão, pela misericórdia de Deus, tirar você dessa situação através de Cristo. E a segunda lição que eu aprendo, se Cristo não for o nosso Senhor, então a ira de Deus está sobre nós. Se a sua vida não estiver em Cristo, se você não estiver sendo discípulo de Cristo, a Bíblia diz que Deus está irado com você. A Bíblia diz que Deus está irado com o seu pecado e com a sua natureza. Não pode haver em Deus essa coisa obscura. Não, eu aceito porque eu amo. Não, a justiça dele deve ser satisfeita. E só foi satisfeita através de Cristo. Por isso que todos os homens precisam ir a Cristo e pedir perdão dos seus pecados e ser abraçado pela justiça de Cristo. Na próxima lição, nós vamos continuar a falar dessa queda e das consequências, especificamente as consequências desse pecado para nós. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.